Olá, bom dia, turma. Hoje nós vamos dar início à unidade 7, África, População. Começando aí com a distribuição da população. O continente africano é o segundo mais populoso do mundo. Essa população ela está distribuída de acordo com seus fatores históricos e econômicos e também nas características físicas e naturais do continente. Áreas como desertos, florestas, montanhas têm baixa concentração populacional. População rural e urbana. A África, sua população é predominantemente rural. Está sendo modificada devido ao intenso êxodo rural, devido às secas prolongadas, ao empobrecimento do solo, as grandes propriedades de monocultura, as condições de vida da população que buscam outros lugares. E a população da área urbana tem se intensificado, tem havido aí um crescimento populacional bem grande. Crescimento das cidades. Em geral, as capitais dos países onde há um grande número de pessoas morando. São as cidades mais importantes da África. Nessas cidades há uma concentração muito grande de poder político, econômico, que vai atraindo grande número de pessoas. Mas esse crescimento econômico tem vindo com muitos problemas. Problemas na moradia, no transporte público, nos serviços públicos básicos para a população, iluminação, segurança pública, coleta de lixo, tratamento de água, de esgoto, saúde, educação e por aí vai. E em muitas cidades a gente pode observar a segregação espacial, que são bairros com melhor infraestrutura e ocupados pela elite, enquanto que grande parte da população ainda vive em bairros pobres, sem condições de melhor moradia. Estima-se que 70% dessa população urbana vive em favelas. Etnias e línguas. Na África, aproximadamente 800 grupos étnicos. A gente está vendo aí nesse mapa as línguas nativas. A língua nativa mais falada é a semita. No norte da África, predomina a população branca. Na África subsaariana, predomina a população negra. Esses povos que vieram ao Brasil, na condição de escravos, pertenciam a alguns desses grupos étnicos. No sul da África vivem minorias de brancos de origem europeia, além também de chineses e indianos. Apesar da existência de línguas nativas, as línguas oficiais dos países africanos foram herdadas pelos colonizadores europeus. E a língua mais adotada, era o inglês e o francês. O português é falado em países que foram colônias de Portugal. Muitos países têm línguas nativas como oficiais, mesmo tendo sido aí colonizado por países europeus. Condições de vida. A África subsaariana é a região que possui o menor IDH do mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano. Há muitos problemas socioeconômicos referente à alfabetização de adultos, esperança de vida, o PIB per capita, que é a renda por cabeça, por pessoa, os indicadores como saúde, renda, educação, são muito precários. Um relatório da ONU
diz o seguinte, que apenas 7 países do continente apresentam IDH elevado e que nenhum país do continente apresenta IDH muito elevado. Pobreza e fome. Grande parte da população africana vive em pobreza extrema, que é uma condição que a pessoa vive com menos de 1,90 dólares por dia, sem acesso à educação, saneamento básico, água tratada, moradia digna, atendimento médico, hospitalar e diversos outros fatores. Mortalidade infantil. Infelizmente, a gente vê uma condição muito precária. Uma parcela da população africana morre antes mesmo de completar 5 anos. A cada 33 crianças que nasce, uma morre antes de completar 1 mês. Isso devido à falta de atendimento médico hospitalar, a ausência de saneamento básico, a falta de campanha de vacinação, a insegurança alimentar. Nessa tabela, a gente pode ver as regiões e a taxa de mortalidade infantil. A gente observa que na África subsaariana é a região em que possui maior taxa de mortalidade infantil do planeta. E na outra tabela, a gente observa também que os 10 países com maiores taxas de mortalidade infantil estão na África subsaariana. AIDS e outras doenças. Houve um estudo em 2017 e que eles observaram que 37 milhões de pessoas no mundo infectadas, 67% residiam nos países da África subsaariana. E isso devido à carência de investimento na saúde, à falta de informação, à falta de orientação, do uso de preservativos. Outras doenças também, como tuberculose, cólera e malária, elevam as taxas de mortalidade. Saúde e qualidade de vida. É uma preocupação muito grande com os problemas que enfrentam aí a população da África. Então, esses problemas têm sido combatidos com alguns programas sociais implementados por meio da ação conjunta dos governos, organizações internacionais, visando aí a saúde e bem-estar social. Para conter a epidemia da AIDS, houve aí uma implantação de diagnóstico da doença, acesso ao tratamento médico, oferta de serviços de saúde, combate à discriminação das pessoas infectadas, conflitos e refugiados. Esses conflitos podem ser vistos até os dias atuais, com a criação das fronteiras artificiais na África, no contexto do imperialismo. A Nigéria, nós temos aí grupos étnicos que lutam pelo poder, levando aí o país a uma das mais sangrentas guerras civis da África, que é a Guerra de Biafra. Desde o fim da Guerra Civil, a Nigéria convive aí com uma rivalidade entre o Sul, que é cristão e economicamente mais desenvolvido, e o Norte, que é predominantemente muçulmano e que tem o controle político do país. Esses conflitos étnicos e religiosos na Nigéria são bem radicais, são grupos radicais islâmicos. Eles tentam combater a cultura ocidental deixada aí pelos colonizadores. Muitas pessoas fogem desses conflitos, fogem do regime ditatorial,
foge das guerras, né, desses conflitos étnicos, dos confrontos armados. Muitas pessoas vão em busca de uma condição melhor em outro lugar. Existe muita disputa de território que são ricos em recursos naturais. Existe uma violência muito grande. Então as famílias, elas tentam se refugiar, buscar lugares que elas se sintam mais acolhidas, mais protegidas. O Sudão e o Sudão do Sul passaram aí por uma briga bem longa, por uma guerra civil bem grande, disputando aí o território entre o norte e o território do sul. Além dos conflitos culturais, étnicos, religiosos, também passaram aí por um controle dos seus recursos naturais, sobretudo o petróleo. O Chifre da África é uma sub-região da África subsaariana que tem um problema de fome, pobreza muito grande, guerras, disputas, secas, piratarias. O governo ele não tem uma parte forte capaz de controlar os conflitos, e os grupos de rebeldes e as milícias que controlam áreas do território. Refugiados e migrações. Desde o ano de 1996 até 2017, quase que dobrou o número de refugiados, deslocados internos e requerentes de asilo, que são pessoas que estão aguardando a aprovação do seu estatuto de refugiado e não pode retornar ao seu país. Além da guerra, dos conflitos, temos também as mudanças climáticas, a fome, que contribui aí para a migração. Os campos de refugiados recebem muito mais pessoas do que podem suportar. Então, mostra aí uma condição de vida nesses locais que são bem precárias. Faltam aí alimento, água, banheiro, energia elétrica, atendimento médico. A fome crônica e a desnutrição aguda e a incidência de doenças fazem as taxas de mortalidade serem muito altas. Nas últimas décadas, milhares de africanos abandonaram aí seus países em busca de melhores condições, sobretudo em áreas de metrópoles, né, europeias bem desenvolvidas, como França, Espanha, também na Itália, Portugal. Ao longo do trajeto, eles passam fome, ficam expostos ao calor, ao frio, à violência, doenças, passam ali pela travessia entre a África e a Europa, pelo mar Mediterrâneo, e corre risco de vida. Milhares de pessoas, inclusive, já morreram. Amores, na plataforma tem atividade, ok? Beijos.